o nosso trabalho, nossa mensagem matutina, que você possa ser abençoado por ela, você que está conosco agora, neste momento, como aqueles que vão estar nos assistindo através dos grupos também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém? Deixa eu fazer uma oração. Hoje eu tenho uma palavra para o teu coração sobre a expansão do Evangelho. É a nossa missão, né? Estudávamos na quinta-feira sobre a igreja, a missão da igreja, que é evangelizar. E hoje eu quero trazer uma palavra ainda sobre a expansão do Evangelho, sobretudo no capítulo 8, no livro de Atos. Mas vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Nós entramos na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, te pedindo, Pai, que seja a Tua mão poderosa sobre nós, neste momento que estamos meditando na Tua palavra, nesta manhã de sábado, dia 16 de outubro, Pai, que as Tuas mãos abençoem Teus filhos que estão participando dessa mensagem matutina, Pai, que eles sejam grandemente visitados pelo Senhor, protegidos e abençoados. Também te peço pelo nosso caderno de oração, Pai, Tu sabes os nomes que estão ali carecendo da Tua intervenção, da Tua ajuda, como Teu servo Samuel Castro, sua esposa irmã Késia Castro, Pai, também o Teu servo Samuel Neto e a Tua serva Alice, que hoje estarão chegando já no lar. Pelo menos é o projeto que está sendo, vamos dizer assim, colocado, que existe, né, essa expectativa da chegada deles e que isso tudo aconteça debaixo da tua proteção e das Tuas mãos sobre eles, Pai. Assim eu oro, entregando todos em Tuas mãos. Pai Santo, também entrego nas Tuas mãos a minha sobrinha Kika, irmã que precisa de Ti, seu filho João Miguel, Senhor da Glória, nossa irmã Emiliana, Tu sabes dos desejos da Tua serva de congregar, mas que seja o Senhor sobre ela ali. Pai Santo, assim oro, entregando nas Tuas mãos todo o caderno com todos os pedidos que ali estão. Abençoa, pois, a nossa nação brasileira, os nossos governantes, Pai, que haja o temor também do Teu nome por esses homens, porque um dia prestarão contas ao Senhor de tudo que estão fazendo, mas Te peço abençoá-los e dirigi-los. Assim eu oro com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, eu vou fazer uma leitura exatamente do capítulo 8, alguns versos, para nós fazermos uma meditação curta e ligeira, pelo nosso pouco tempo. Aqui diz o texto sagrado assim: e também Saulo consentia na morte dele. Aqui se tratava da morte de Estevão, não é? Aquele primeiro mártir do cristianismo, né? Que abriu o coração, pregou, foi no sinédrio, abriu a palavra de Deus para aqueles homens assassinos que tinham, né, levado Jesus à crucificação e agora perseguia os apóstolos. E esse moço enfrentou eles de uma maneira, vamos dizer assim, cheio do Espírito Santo, mas não pediu a Deus que não imputasse a eles na hora que estava sendo assassinado por eles. Então aqui o texto diz: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Então, queridos, eu quero fazer exatamente essa reflexão com vocês, né? Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Vamos fazer uma reflexão com vocês hoje sobre este assunto, amém, queridos? Olha, e os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. É interessante que às vezes algumas coisas até drásticas acontecem, mas em todas elas Deus vai usar com um propósito, sobretudo para a glória do nome dele, porque os seus filhos estão aí para continuar fazendo a obra, inclusive nas suas vidas, às vezes, como foi o caso desses homens, que perderam suas vidas pelo Evangelho, mas o faziam com alegria. Então está aqui, mais os que andavam dispersos, porque eles
foram dispersos, eles foram perseguidos porque eles pregavam o evangelho, levavam a palavra, né, por todo lugar onde passavam. Após assassinar Estevão, as autoridades de Jerusalém desencadearam uma implacável perseguição contra a igreja. Liderados por Saulo, eles prendiam e assassinavam inúmeros cristãos. Isso fez com que a boa parte da igreja migrasse para outras cidades. Embora dolorosa a perseguição, contribuiu para a expansão do evangelho de Jesus Cristo. Nós lá em Atos 8, 5 a 13, né, diz, e dos que saíram de Jerusalém, um dos que saíram de Jerusalém foi Filipe. E nós vamos contar Filipe fazendo um grande avivamento na cidade de Samaria, né? E o Espírito Santo dirigiu até Samaria, onde ele anunciou o evangelho. Houve muitas conversões, milagres e sinais extraordinários, dando início a uma igreja fora dos limites de Jerusalém. É muito curioso quando o Senhor diz, né, que fosse pregar o evangelho, seria onde? Para Jerusalém, Samaria, Judéia e toda até os confins da terra. Não tem limites aonde o evangelho será pregado. Enquanto traçamos a expansão do evangelho durante este período de transição, está lá do versículo 2 ao 10, vemos como o Espírito Santo alcança o mundo inteiro, não é? Porque dali o evangelho começou, não é? Sendo propagado, sendo anunciado, e o Senhor foi assim levantando a sua igreja de maneira poderosa em todo o mundo. No capítulo 8, o etíope que se converteu era descendente de Cã. Se lembra do eunuco, né, que era tesoureiro da Candace, a rainha Candace? Muito bem, ele se converteu. Né? A história é até muito bonita, porque Filipe estava naquele movimento glorioso, muitas almas salvas, muitas curas, muitos milagres, muitas maravilhas, e hoje o anjo do Senhor chegou com a mensagem para ele que saísse dali e fosse para um lugar onde ele tem um encontro com exatamente este homem, que era, vamos dizer, uma pessoa importante que tinha vindo adorar. Olha que coisa interessante, não é? Ele tinha vindo adorar e os olhos de Deus estavam sobre ele. E ele agora vai receber as instruções, vai ser batizado e vai ver com um milagre extraordinário. Não sei se vocês atentaram para isso. A Bíblia diz que depois que Filipe batizou ele, desapareceu e foi para um outro lugar fazer a obra. Mas vamos lá, o etíope que se converteu era descendente de Cã. Olha só, Canaã, né? Gênesis 10, 6. E os filhos de Cã são Cuxê, Misraim, Té, Canaã, em que Cuxê refere-se à Etiópia. Então ele também estava dentro daquela descendência, não é? Porque todo mundo foi habitado por Sem, Cã e Jafé, não é? Esses três, então, foram que povoaram todo o mundo. No capítulo 9, nós vamos encontrar Saulo de Tarso sendo salvo. Ele era judeu e, portanto, descendente de Sem. Né? Gênesis 10, 21. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber. Vocês sabem que o nome hebreu, segundo a tradição, advém exatamente deste cidadão chamado Eber. E ele era o irmão mais velho de Jafé. No capítulo 10, vemos o relato de gentios se encontrando com Cristo. Né? Lá no capítulo 10 nós vamos encontrar exatamente aquele centurião que tem um encontro com o Senhor, manda buscar Pedro, e o evangelho assim vai se expandindo. Né? Eles também são descendentes de Jafé. Está lá em Gênesis 10, 2 a 5. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomes são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodamim. Agora continua. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo a sua família, entre as suas nações. E lá em Gênesis 10, 1. E Deus quer que seus descendentes, ou seja, toda a humanidade, ouçam a mensagem do Evangelho. Então, quando Jesus chegou,
ele chegou com a missão de evangelizar o mundo. Obviamente que os judeus seriam os indicados para fazer esse trabalho. Mas o que aconteceu com os judeus? Os judeus, eles não foram fiéis, eles não se dedicaram. Então esse reino, essa missão passou à igreja. E a igreja, ela não tem nacionalidade terrena. Neles estão os gentios, que é todo o resto do mundo, e também os judeus. Amém? Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 23, Paulo, que teve um encontro com Jesus, no capítulo 9 do livro de Atos, nós vamos ver que nesse encontro que ele teve com o Senhor, então ele vai convertido, começar uma evangelização de todo o território aonde ele ia. E lá no Colossenses capítulo 1, 23, essa é a palavra de Paulo. Olha o que ele diz. Ele falando aos Colossenses: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Que coisa tremenda, né? O trabalho de Paulo foi incansável, atingindo, a seu ver, todo mundo conhecido, como ele disse em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele se sentiu que cumpriu a missão de Deus. Olha como é que ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora o 8 para terminar, que eu estou lendo 2 Timóteo 4, 7 e 8, né? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Amados, é a nossa missão. Eu fui muito objetivo, insisti bastante na aula de quinta-feira sobre o curso de obreiros. A missão da igreja: evangelizar, pregar o evangelho. Está nas nossas mãos esta missão. Amém, queridos? Já estou terminando esta mensagem agora, né? Estou agora convidando você agora, daqui a pouco, às 6 horas, se você está me assistindo de madrugada, às 6 horas da manhã, nós temos o pastor Wesley com o clamor da primeira hora. Às 12 horas, nós temos, então, o clamor do meio-dia com aquele obreiro do Senhor que vai estar. Ontem foi o pastor Valdonier, que nos deu aquela palavra muito boa, porque é um homem bem preparado, abençoado. Que Deus continue abençoando o pastor Valdonier. E obviamente que hoje tem um outro pastor que estará trazendo a mensagem. E às 16 horas nós temos a nossa mesa redonda. Eu não sei se vai haver alguma mudança, não tenho essa notícia, mas se não, se houver, ali estarão pastores para nos abençoar com a sua mensagem. Às 18 horas será o clamor, das 18 horas com as nossas irmãs. Deus tem colocado essas irmãs para fazer um trabalho que eu confesso, ontem mesmo estava assistindo o trabalho da nossa irmã que presidia a unção, como a unção de Deus desce sobre essas irmãs para fazer pregações. Elas fazem uma pregação com uma facilidade que eu vou dizer para vocês, a graça de Deus sobre o nosso clamor das 18 horas. E, como vocês sabem, 15 para meia-noite, aí é a nossa audiência com Deus e você. É o nome do programa, que é dirigido pelo nosso pastor Elci Santana. Não perca. Olha, irmão, 6 horas, começamos com o pastor Wesley, meio-dia, com o clamor do meio-dia, 18 horas, o clamor das 18 horas, e 15 para meia-noite, a meia-noite e 30, aí nós temos o nosso pastor Elci Santana, com uma audiência com Deus e você. Amém? Então já estou encerrando. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos livre do mal. Amém? E o pastor Gênesis volta amanhã, pela manhã, com a nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Romanos. Amém? E amanhã será o capítulo 12 de Romanos. Há muitas maravilhas para você estar se deleitando amanhã conosco às 9 horas da manhã. Amém? Então eu já estou encerrando. Deus vos abençoe, Deus vos guarde e Deus vos livre do mal. Amém? Assim eu encerro e que Deus esteja conosco. Fiquem na paz e até amanhã às 9 horas.